Olá, prosseguindo no estudo das parábolas do Evangelho, nesse vídeo vamos examinar a parábola do bom samaritano. Esta parábola está no Evangelho segundo Lucas, capítulo 10, versículos de 29 a 37. Mas há um contexto importante que levou Jesus a apresentar a parábola. Este contexto está no Evangelho de Lucas, capítulo 10, os versículos de 25 a 29. E é o seguinte: E eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando-o, e dizendo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele lhe disse: O que está escrito na lei? Como lês? E respondendo ele, disse: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe: Respondestes bem, faze isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: E quem é o meu próximo? Esta pergunta do doutor da lei, e quem é o meu próximo, levou Jesus, então, a apresentar a parábola. Veja que o doutor da lei, conhecedor profundo do Antigo Testamento, dos profetas, a Torá, tudo, é um estudioso, daí um doutor da lei. Se ele fez a pergunta, é porque ele já conhecia a resposta. Tanto é que ele a apresenta quando Jesus retruca para ele. E ele responde corretamente. Ele sabia a resposta. Mas aí ele apresenta a pergunta: e quem é meu próximo? Então Jesus apresenta a parábola, que é a seguinte. E respondendo Jesus disse: Descia um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram e, espancando-o, se retiraram, deixando-o meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo-o, passou de largo. E de igual modo também um levita, chegando àquele lugar e vendo-o, passou de largo. Mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele e, vendo-o, moveu-se de íntima compaixão. E, aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitando-lhes azeite e vinho, e pondo-o sobre o seu animal, levou-o para a estalagem e cuidou dele. E partindo no outro dia, tirou 2 dinheiros e deu-os aos hospedeiros e disse-lhe: Cuida dele, e tudo o que demais gastares eu te pagarei quando voltar. Qual, pois, destes 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E ele disse: O que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus: Vai e faze da mesma maneira. Aí está a lição. O doutor da lei, conhecedor da lei, tanto que ele respondeu corretamente à pergunta que ele tinha formulado a Jesus. Ele sabia aquilo ali. Retrucou: e quem é meu próximo?
Jesus então apresenta a parábola, levando na lição a figura do sacerdote, que conhecia profundamente a lei também, o levita, que é um trabalhador do templo, conhecia também os ensinamentos do Antigo Testamento, não é? Mas estavam ocupados consigo próprios. Não conseguiam ultrapassar aqueles formalismos da religião que os impedia de tocar um homem morto. Não estava morto, mas eles podiam supor assim, não podiam encostar em sangue. Então, mais preocupados com os ditames do templo, da religião, e não ultrapassaram este limite. Já o samaritano, que era considerado pelos judeus uma pessoa de má vida, era tido até como inimigo dos judeus, os samaritanos, ele passava por ali, ele não descia de Jerusalém para Jericó. Quem vinha de Jerusalém, quem sabe, prestando serviços no templo, eram o sacerdote e o levita. Vinham de Jerusalém, onde ficava o templo, descendo para Jericó. Quem sabe a moradia deles dista uma distância ali, cerca de 25 quilômetros, então tinha que pernoitar na estalagem. Mas o samaritano não descia de Jerusalém, ele não foi a Jerusalém, não é? Ele até correria perigo se fosse lá em Jerusalém. Ele passava por ali, viu aquele homem, não sabia quem era, nada disso, mas imediatamente teve compaixão e o atendeu, mostrando ao doutor da lei, que quis tentar Jesus com a sua pergunta, que, sabendo da lei e não a praticando, esse não, como diz a pergunta ali, que farei para herdar a vida eterna? Esses dois, o sacerdote e também o levita, não estavam ainda em condições de herdar a vida eterna, porque estavam aprisionados nos convencionalismos da religião. Já o samaritano não. Desprendido destas convenções, foi e ajudou, teve compaixão, o impulso o levou a ajudar aquele. Então, aquele, para o samaritano, era o próximo dele. Mas para o sacerdote e o levita, aquele homem ferido não lhes era próximo. Esta é a questão. Emmanuel faz um comentário a respeito desta questão no livro Caminho, Verdade e Vida, da psicografia de Chico Xavier, por Emmanuel, o Espírito Emmanuel, e há uma frase, o texto chama-se Faze isso e viverás, é o capítulo 157. Sobre este faze isso e viverás, Emmanuel comenta assim, apenas uma frase, ele fala: a resposta está neles mesmos, nos aprendizes. Neste caso, seria o doutor da lei. A resposta está neles mesmos, em seus corações, que temem a responsabilidade, a decisão e o serviço áspero. Veja que interessante o que nos impede de atender ao próximo. Temem a responsabilidade, a decisão e o serviço áspero. Isso nasce do quê? Do egoísmo, que é a questão que está presente aqui, não é? Em outro livro, também de Emmanuel, da psicografia do Chico, chamado Fonte Viva, está lá no capítulo 126, que tem o título Ajudemos Sempre.
Vou destacar alguns trechos que servem para nós, para sabermos quem é o nosso próximo. Olha só, que aqui a lição é: amarás o próximo como a ti mesmo. Quem é o nosso próximo? Emmanuel traz essa discussão. Ele fala assim: o próximo a quem precisamos prestar imediata assistência é sempre a pessoa que se encontra mais perto de nós. Daí ele faz uma sugestão para observarmos em 7 circunstâncias da vida. Ele cita um familiar precisando de alguma coisa, um superior hierárquico, um subordinado, um malfeitor, o doente, o bom, o mal. Então, Emmanuel cita exemplos em que nós podemos encontrar situações diante dessas pessoas, dessas circunstâncias, oportunidade de servir. E há também neste livro, ele complementa, livro Fonte Viva, que eu estou citando, né? Ele completa a lição em 2 frases que eu vou destacar também. Olha só, Emmanuel, no livro Fonte Viva, na lição Ajudemos Sempre. Se há cristianismo em nossa consciência, o cultivo sistemático da compreensão e da bondade tem força de lei em nossos destinos. E mais adiante ele conclui essa lição da seguinte maneira: diante, pois, do próximo que se acerca do teu coração, cada dia lembra-te sempre de que estás situado na terra para aprender e auxiliar. Então, a oportunidade de servir ao próximo, nos destaques de Emmanuel, o familiar, o superior hierárquico, o subordinado, o malfeitor, o doente, o bom, o mal, são oportunidades de aprimoramento espiritual, aprimoramento moral. Porque a questão central é: que farei para herdar a vida eterna? Se este tema faz parte do nosso entendimento, como em algum grau que seja objetivo a ser atingido por nós, nesta encarnação, enfim, a vida toda, então é a oportunidade que se nos apresenta, servir ao próximo. Amar o próximo como a ti mesmo. São oportunidades preciosas que Jesus nos esclarece para que nos aproximemos da vida eterna. O que é a vida eterna? Jesus destaca. Nós já comentamos no outro vídeo. É tudo aquilo que vivenciamos e que coisas que não mudam nunca. A lei de Deus, amar a Deus sobre todas as coisas, porque Deus não muda nunca. Amar o próximo como a si mesmo. Amar é algo que não muda nunca. Agora, as coisas deste mundo, as coisas que envolvem o mundo material, mudam sempre. Não há eternidade nisso. O que há de eternidade é a lei de Deus. Se nós as cumprirmos na medida do nosso entendimento, não precisamos atingir a perfeição, não, para adentrar a vida eterna. No grau de entendimento que estamos, é igualar as decisões da personalidade, da pessoa encarnada, aos ditames da consciência, do espírito. Quando esses 2 fatores se igualam, nós estamos na vida eterna. Porque o que vem do Espírito é eterno. Porque o Espírito permanece em comunhão com Deus.
Se igualarmos as decisões da personalidade aos ditames da consciência, nós já estamos vivenciando a vida eterna. Então, aí está. São vários elementos para análise. Como sempre, as parábolas de Jesus são muito ricas, mas nós pontuamos um aspecto ou dois apenas que está ao nosso alcance. No próximo vídeo, nós prosseguiremos com as parábolas do Evangelho, com o tema O Amigo que Chega de Viagem. Isso está em Lucas, capítulo 11, versículo de 5 a 8. Até lá, que Jesus nos ampare e fortaleça.